E aí, pessoal, vim comentar minhas leituras feitas em fevereiro de 2023, que não são muitas, e aí eu vou conversar um pouco sobre isso também. Esse mês de fevereiro eu resolvi abrir mão de ter mais tempo para ler, para assistir os filmes do Oscar. Então estou aí na corrida de assistir os filmes, as indicações, e tenho conseguido, e por isso eu tenho lido menos. Assim, o tempo que eu costumo ler é à noite antes de dormir. E já não é muito tempo, né? Porque você vai dormir tarde, quer assistir a série antes de dormir e tudo mais. Mas aí eu resolvi que eu não leria para ter tempo de assistir os filmes, né? Enfim, fiz isso e deu certo pro que eu queria, porque eu consegui assistir muitos dos filmes e talvez consiga assistir todos antes da premiação, todos disponíveis, né? Porque você não acessa tudo também. Mas abri mão de ler. E aí, assim, tá tudo bem. Fui feliz com essa minha escolha, mas tenho sentido falta de ler mais, então eu espero que no próximo mês, especialmente, passada a premiação, porque metade do mês vai ser ainda vendo os filmes do Oscar, eu consiga me dedicar mais à leitura. Então eu vou compartilhar os poucos livros que eu li. Dois deles são teóricos, e aí o primeiro deles é O que é Ética, do Álvaro Valls. É um livrinho desses da coleção Primeiros Passos. Eu adoro essas coleções, eu sempre comento isso com vocês, de livros introdutórios, né? Como eu dou aula, esses livros me ajudam muito, assim, a introduzir um tema e pensar as possibilidades a partir dele. E aí eu adoro aquela coleção Passo a Passo, que é de psicanálise, adoro aquela coleção Clínica Psicanalítica, e eu gosto dessa também, que é a Primeiros Passos. E aí aqui são temas mais geraisões, né? Esse primeiro foi O que é Ética, e aí bem interessante porque faz um panorama mais amplo do que foi a ética ao longo da história, né? Partindo dos gregos até chegar na atualidade, enfim, passando por um ideal racionalista, enfim, advindo ali da Revolução Francesa, aquele contexto todo, enfim, e do cristianismo, né? Faz esse panorama mais geral, apresentando os principais teóricos de cada período. Então, de fato, serviu para o meu propósito de introduzir o tema, de falar rapidamente sobre esses autores de forma não muito aprofundada. Então, foi legal, me serviu para esse fim, e foi uma aula interessante que eu já dei. E aí depois eu li O que é Psicologia Social, da mesma coleção, da Sylvia Lane. E aí esse da Sylvia me ajudou bastante também, assim, foi toda uma aula só dedicada a esse livro, pensando nos principais temas que se relacionam com a psicologia social, né, desde família, trabalho, escola. Então foi uma leitura interessante, na verdade foi uma releitura, porque eu já tinha lido ele há um ano atrás para dar essa mesma aula, e aí só que eu tinha lido em PDF, aí dessa vez eu li no original porque eu comprei, e foi ótimo, assim, reler, e me trouxe outra perspectiva, como sempre a releitura faz. Então foi legal reler esse livro, e gerou uma discussão legal também. E aí na parte mais de literatura, eu li esse livro, As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky, não sei se é assim que pronuncia. Eu odeio capa de filme, todo mundo deve odiar também, mas, bom, essa eu não gosto mais, especialmente porque de fato faz com que você associe o personagem com os atores, e isso assim, limita um pouco a nossa criatividade, a nossa imaginação. Confesso que eu sempre tive preconceito com esse livro, porque eu assisti o filme primeiro, não achei o filme nada demais, não gostei tanto, achei bem qualquer coisa, e nem lembro dele, para ser bem honesto, só lembro dessa sensação. E aí fui pro livro com certo preconceito, e aí acabou que eu gostei bastante no final, assim, achei o livro todo meio bestinha, meio chatinho, mas quando chega no final, que aí tem as revelações que tem, aí você retroativamente gosta do livro todo. Foi isso que aconteceu comigo. Não tive a oportunidade ainda de ver o filme, porque eu não estou vendo outros filmes que não sejam do Oscar, mas assim que passar a premiação, eu vou assistir o filme, reassistir, né, para ver se eu gosto dessa vez, tendo gostado do livro. Mas de fato é um livro mais adolescente, é um livro que tem é um romance epistolar, então é uma troca de cartas. E assim, eu não consigo entrar tanto na história, porque essa coisa das cartas aqui funcionam assim.
E aí eu falei isso, e aí tem outra versão e diz o que a personagem falou, que não é algo típico das cartas, assim, de você reproduzir diálogos, por exemplo. E aí eu não consigo achar muito verossímil essa contação de história a partir de cartas. Então, não gosto disso. Nesse livro eu gosto de romance epistolar. Acho que funciona, por exemplo, lá em Precisamos Falar sobre Kevin, mas aqui eu não achei que ficou tão legal. Se ele tivesse feito em forma de romance mesmo, talvez fosse mais ok. Mas como é para adolescente, facilita a leitura, porque torna mais próximo, a carta parece que é direcionada para você, então você lê como se ele estivesse escrevendo para você. O personagem é carismático, ele é super fofo, então você consegue ali gostar dele, os outros personagens também. Bom, de fato é um romance adolescente típico e você gosta, apesar de achar meio bestinha, tá? Depois no final, pelo menos foi assim que aconteceu comigo. E por fim eu terminei o mês muito bem, lendo Helena, do Machado de Assis, nessa edição da Antofágica, que eu ganhei de presente da Liz Lane, que é uma aluna querida. E esse livro é um super lançamento, saiu tipo ano passado, essa edição, e essa edição é lindíssima, que é a folha de guarda. O livro é super estilizado, ele tem ilustrações, e ele é feito assim em formato de jornal, porque ele sai inicialmente em formato de folhetim e depois em romance, né? Então, assim, é um livro que tem essa proposta de ter sido publicado em capítulos, então ele deixa sempre um gancho para o leitor querer continuar a história. E é um livro curto, assim, aqui essa edição parece maior, mas por conta da folha, que é boa e mais grossinha, mas o texto em si ele não é tão longo, mas eu posso dizer que ele é um texto que quando chega no final ele é eletrizante, assim, você tem vontade de continuar. Eu li o final todo de uma vez e adorei, assim, o Machado de Assis, esse é um livro mais romântico, é da fase romântica do Machado de Assis, mas ele é o terceiro livro romântico, eu acho, mas ele não é tão romântico, né? Ele já tem ali uma crítica, ele já tem ali algumas temáticas que destoam do ideal romântico, inclusive de casamento, de amor e tudo mais. E dá pra gente discutir também questões relacionadas às classes sociais, ao moralismo, enfim. Então é um livro que dá pano pra manga, assim. A gente tem a Helena, a gente tem essa família que o conselheiro morre, né, o patriarca. Ele tem um filho, ele vive com a irmã e com o filho. Né, a mãe desse menino já morreu. E aí ele deixa no testamento que ele quer que essa Helena seja adotada para a família porque ela é filha dele, ilegítima, né? Mas ele quer que a família adote ela, traga ela para o seu familiar e cuide dela. E é isso que vai acontecer, né? O filho, que vai ser o Estácio, né? Que vai ser o novo ali chefe da família, ele acolhe essa ideia do pai, traz a Helena para dentro de casa, e aí tudo vai se desenvolver a partir da Helena dentro de casa, conhecendo essa família, conquistando essa família, e as peripécias que advêm disso tudo. E aí o romance descamba por um lugar que você não espera, e eu não quero entrar em detalhes maiores por isso, mas eu posso dizer que o Machado, ele consegue ser surpreendente, a própria forma como ele conta a história faz com que você se envolva e torne ela uma história não tão banal, apesar de ela ser uma história teoricamente meio banal, nessa coisa de é só um filho fora do casamento, mas isso dentro do contexto em que o romance foi publicado na época e tudo mais suscita algumas discussões que são interessantes. E foram essas as leituras que eu consegui concluir. Eu continuei alguns livros, apesar de não estar lendo muito, mas eu estou lendo o Jogo da Amarelinha, que eu ainda não consegui entrar completamente, mas consegui gostar um pouquinho mais, mas ainda tenho preguiça de voltar para ele. Parei de ler a Bíblia que eu estava lendo, mas vou voltar em algum momento. E comecei a ler Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, né, que é um livro que eu nunca li, mas eu conheço bem a história, que eu já tenho estudado um pouco, né, sobre Barbacena, o manicômio de Barbacena, né? Então, é um livro que promete. Eu já li um livro da Daniela, então eu conheço a escrita dela, sei do compromisso ético dela com os envolvidos nos acontecimentos, né? E parece que tem pessoas envolvidas com o acontecimento em si, né, do manicômio e tal. E aí tô gostando. Só li a introdução e já estou gostando do que ela propõe ali.
A introdução não é dela, não sei se é a introdução, um prefácio, enfim, mas diz o que é que vem no livro e eu já gostei. Estou lendo junto com a Raquel. E por fim, ainda leio para também ter concluído em março, na verdade em abril, vou passar março lendo, é o Sonho e a Fúria, do Faulkner. Vou ler junto com a Raquel e com o Vitor para uma live que a gente vai fazer em abril. Esse da Helena foi junto com o Vitor e a Raquel para a gente fazer a live, tem a live salva no Instagram da Raquel. E esse aqui eu li meio que aleatoriamente, assim, ganhei ele de presente, coloquei ele como indicação de leitura que eu queria fazer para... Eu, na verdade, ia usar esse texto, o filme, numa disciplina e desistir, porque eu achei ele muito bobão, enfim, eu já comentei tudo isso. Mas aí acabei que eu continuei lendo enfim, eu coloquei ele na lista de leitura como prioridade para facilitar essa aula, mas acabou que eu desisti, mas gostei da leitura. Enfim, é isso. Pretendo concluir esses, ou pelo menos dar seguimento a esses que eu comentei, e essas foram as leituras que eu fiz em fevereiro de 2023. Então aguardem o vídeo das leituras de março de 2023, se é que eu vou conseguir concluir algum livro em março. E até mais.